Fala, meus amigos, tudo beleza com vocês? Eu sou o professor Fábio de Oliveira, estou aqui para mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre cristianismo, uma farsa muito mal feita, muito mal feita. E nós vamos ver o porquê que essa farsa ela é mal feita, certo? Lembrando que o intuito aqui é trazer informação, não é trazer aquilo que eu acho, não algo da minha preferência. Mas antes eu vou indicar alguns livros. Estava participando na live do Antônio Miranda e quero indicar isso aqui, ó. Uma outra história das religiões, do Odom Wallet. Já indiquei algumas vezes. Terra Sem Retorno, Descida de Ishtar ao Mundo dos Mortos, um excelente livro. Algo que eu sempre indico, mas vou indicar de novo: o Livro dos Mortos do Antigo Egito e o livro do Bart Ehrman, O que Jesus Disse, o que Jesus não disse. Bom, gente, agora dito isso, vamos ao que interessa. Vou mostrar para vocês aqui, dentro do livro do Bart Ehrman, lembrando que eu tenho esse que eu indiquei agora, o que Jesus disse, o que Jesus não disse. Eu tenho ele físico em PDF, mas eu vou mostrar em PDF para mostrar na tela para vocês, certo? Então vamos ver por que é que o cristianismo ele é uma farsa muito mal feita, porque ele está baseado em quê? Nos textos de quê? Do Novo Testamento, para tentar provar ou apresentar um personagem ali dentro. E que personagem seria esse? O tal Jesus, que não existiu, que nunca existiu. E sempre que eles tentam recorrer ao Jesus histórico, eles precisam fazer o quê? Eles precisam usar o Novo Testamento. Então, nós podemos ver que Jesus nunca existiu. Essa aqui está no livro O que Jesus Disse, o que Jesus não disse, do Bart Ehrman. Eu vou ler para vocês, certo? Na página 33. E nós vamos ver aqui o interessante, ó. Em todas as épocas, a função podia ser penosa. A função de quê? Dos copistas. Como indicam notas às vezes por outras acrescentadas a manuscritos, nas quais um copista poderia registrar uma espécie de suspiro de alívio como o fim do manuscrito. Graças sejam dadas a Deus. Eles faziam isso por quê? Porque era um trabalho penoso. Não era porque eles estavam dando graças realmente e achando uma obra maravilhosa, não. Olha que interessante. Por vezes, os copistas simplesmente se distraíam, certo? Se distraíam, nada foi preservado, nada foi perfeito. Outras vezes tinham sono ou fome, outras ainda, compreensivelmente, não podiam mais dar o melhor de si. Até mesmo copistas competentes, treinados e alertas, de vez em quando podiam cometer erros. Agora eu vou mostrar uma outra parte aqui, certo? Para você ver como é que era. Então, os caras copiaram tudo perfeito. Não temos originais, mas as cópias foram perfeitas. Nada foi perfeito, certo? Agora nós vamos ver aqui, ó. Nós vamos ver aqui. Olha aqui, ó. Já no século II ou segundo século, o crítico pagão Celso afirmava que cristãos mudavam o texto a bel prazer, como se estivessem embriagados numa roda de bebida. Seu adversário de quem? Adversário de Celso, Orígenes, fala do grande número de diferenças entre os manuscritos. Ué, não era perfeito? Não era perfeito? Os evangelhos? O Orígenes, pai da igreja, fala do grande número de diferenças entre os manuscritos dos evangelhos. Mais de 100 anos depois, o Papa Damaso estava tão preocupado com as variedades dos manuscritos latinos que encarregou Jerônimo, aquele da Vulgata, aquele que é chamado de São Jerônimo, sabe, esse daí, de produzir uma produção padrão. E o próprio Jerônimo teve de comparar numerosas cópias do texto em latim e grego para decidir qual texto ele pensava ter sido originalmente redigido pelos autores. Não quer dizer que foi inspirado, não, ele teve que comparar e ele, para que decidir, ele decidiu, não foi nem o Espírito Santo, não, né? Que coisa, hein? Que coisa mais engraçada, né? Vamos agora aqui, ó. Isso aqui no livro Quem Jesus Foi, Quem Jesus Não Foi.
Assim temos uma resposta para a nossa grande questão. Por que esses evangelhos são tão diferentes uns dos outros? Eles não foram escritos por companheiros de Jesus ou por companheiros de seus companheiros. Foram escritos décadas depois por pessoas que não conheceram Jesus. Lembrando que o Bart Ehrman, ele aceita um Jesus histórico, tá, gente? Mas mesmo se existisse um Jesus histórico, não seria Salvador, certo? Continuando. Viviam em um país diferente ou em países diferentes do de Jesus e falavam uma língua diferente da dele. Eles são diferentes dos outros, em parte porque seus autores também não conheciam uns aos outros. Em certa medida, tinham fontes de informação distintas, embora Mateus e Lucas sejam baseados em Marcos, porque modificaram suas histórias em função de suas próprias compreensões de quem Jesus era. O fato de que os evangelhos, na verdade, não foram escritos pelos apóstolos, não os torna incomuns no Novo Testamento. Muito pelo contrário, os torna típicos. A maioria dos livros do Novo Testamento leva nomes de pessoas que não os escreveram. Isso é bem conhecido dos estudiosos desde o século passado e é amplamente ensinado nos principais seminários e faculdades de teologia por todos os Estados Unidos. Consequentemente, a maioria dos pastores também sabe disso, mas para muitas pessoas nas ruas e nos bancos da igreja isso é novidade, claro, porque esses pastores não vão contar. Então o que acontece? Isso aqui mostra que nenhum apóstolo escreveu, mesmo se existissem esses apóstolos, não escreveu, foi muito depois. E como que a pessoa vai fazer depois? Vai lembrar com perfeição. E não foram orientados pelo Espírito. Mas você vai ver que essa orientação não foi certa, porque o Jerônimo teve que decidir qual parte era próxima à original, ou seja, nada foi preservado pela vontade de um eterno. Mas vamos ver em relação se isso é verdade. Agora, o Jesus que é apresentado ali no Novo Testamento, que é a base do cristianismo. Então vamos ver o que Karen Armstrong ela fala no livro dela. Aqui, ó. Houve interessantes tentativas de descobrir a personalidade do Jesus histórico, projeto que se tornou uma espécie de indústria erudita. Mas o fato é que o único Jesus que realmente conhecemos é aquele descrito no Novo Testamento, que não estava interessado em história cientificamente objetiva. Não há outros relatos contemporâneos de sua missão e morte. Muito bem, gente, voltar aqui para mim. É nisso aí que está baseado. Por quê? Lembrando que quando a gente vai falar sobre essas variações da Bíblia, e quando nós pegamos o Bart Ehrman, o que o apologeta ou apologeg ele fala? Ele diz, não, só está usando um autor. Eles querem que a gente vá fazer um TCC ou uma dissertação e um vídeo apenas, né? Vai estudar. E eles falam o seguinte, eles querem pegar porque ele fala do Jesus histórico. Mas o Jesus histórico que o Bart Ehrman defende só é baseado por causa do quê? Das referências do Novo Testamento. Então não vale. E é interessante que quando nós falamos que há variações, que não tem original, que nada se preservou, tudo foi alterado, o que as pessoas falam? Aí querem ignorar. Mas não. Agora, Karen Armstrong, ela fala algo interessante. Ela diz que houve várias tentativas, mas o único Jesus que realmente conhecemos é aquele descrito no Novo Testamento. E o Novo Testamento, como é que ele foi feito? Olha que interessante, eu li para vocês, gente. Ó, Jerônimo teve que comparar numerosas cópias do texto, já li para vocês, por isso eu não estou colocando de novo na tela, em latim e grego, para decidir qual texto ele pensava ele ter sido originalmente redigido pelos autores. Ou seja, cadê a inspiração aqui? É como eu falei em um outro vídeo, mostrei ali a obra no livro História Eclesiástica, onde a epístola de 2 Pedro, que está aqui, ela não era considerada por Eusébio. Ele mesmo fala na obra dele, está lá escrito História Eclesiástica. Eu mostro as referências. Por quê? Se o Jesus que é apresentado no cristianismo, ele é baseado nos escritos do Novo Testamento, e o Novo Testamento foi feito assim, ó, a bel prazer, podemos ver que isso foi uma história montada. Não diga! Digo! Que coisa! Foi uma história muito mal feita. Pra quê? Pra colocar, lógico. Depois vocês assistam lá na live do Antônio Miranda, eu até participei lá.
argumentos pró-Jesus histórico. E ali a gente desmonta, mais ele, né? Desmonta. Participaram ele, eu acho que é o dono do canal, e o biólogo Henrique, eu também participei dessa live. Depois vocês assistam essa live no canal do Antônio Miranda, que vai falar um pouquinho sobre esse Jesus histórico, que nunca existiu, como é que foi feito, porque não dá para falar tudo aqui. Mas o cristianismo é uma farsa muito, mas muito mal feita. E outra coisa, os copistas, eles sentiam sono, fome. Outra coisa, já no século II, Celso, que era um crítico, não apenas pagão, como fala ali na obra do Bart Ehrman, ele era um filósofo, e ele tinha muitos embates com Orígenes, com cristãos. Daí surge a tentativa de organizar uma teologia sistemática, ou uma teologia cristã. Tanto que isso que eu estou falando aqui agora não está no livro desses que eu mostrei para vocês, mas está no livro A História da Teologia Cristã, da editora Vida, que é um livro cristão. Ou seja, não estou inventando nada. Mas se você estudar, não obras devocionais, que obras devocionais, claro, aí você vai achar que realmente existiu alguma coisa. Mas se você estudar textos sérios, você vai ver que isso tudo é uma farsa. Claro que eu não tenho como mostrar tudo para vocês. Agora, qual os historiadores? Nenhum fala. Plínio Jovem fala de um tal Crestus. Vou mostrar para vocês. Aqui, gente, vou mostrar aqui. Vamos lá. Desculpa, foi o Caio Suetônio, tá, gente? Que falou do Crestus. O Plínio Jovem fala de um Cristo, tá? Eu falei até na live que era um Crestus, mas o Plínio Jovem fala de um Cristo, mas não de um Jesus. Certo? Crestus, quem fala é o Caio Suetônio. Olha aqui, ó. Isso aqui está A Vida dos 12 Césares, livro 5, Vida de Cláudio, 25:4. Porque os judeus faziam constantes distúrbios por instigação de Crestus. Ele, Cláudio, expulsou os de Roma. Ora, por mais que ele falasse de judeus, no caso quem? O Caio Suetônio, alguns ainda podem alegar que ele estava se referindo a um grupo de cristãos. O problema é que ele se refere a um Crestus, o que era um nome muito comum naquele período. Outro problema é que este Crestus, referenciado por Suetônio, estava residindo em Roma, e sabemos que não há nada que indique que Jesus esteve em Roma. Plínio Jovem, olha aqui, ó. As acusações, ele viveu do ano 61 da Era Comum ao ano 114, ou seja, ele nasceu no primeiro século e morreu ali quase que no início um pouquinho depois do início do segundo século. As acusações tornaram-se notórias, como costume, por causa dos procedimentos envolvidos, e ocorreram vários incidentes. Foi publicado um documento anônimo e contendo nomes de muitas pessoas. Absolvi aqueles que negaram ser ou ter sido cristãos, quando invocaram os deuses por palavras ditas por mim, e rezaram com incenso e vinho perante a tua imagem, e as dos deuses, e mais importante, amaldiçoaram Cristo, que era um nome comum para vários que se diziam Messias, tá? Não falando de nenhum Jesus, o que, segundo se diz, nenhum verdadeiro cristão faria. Outros, nomeados pelo imperador, aqui não fala quem era, declararam ser cristãos, mas depois negaram. Todos adoraram a tua imagem e as dos deuses, e amaldiçoaram Cristo. No entanto, asseguraram-me que o que precipitou a acusação foi o costume de reunirem-se num dia fixo antes do nascer do sol para rezarem a Cristo como se esse fosse um Deus, e fazer um juramento de não cometer qualquer crime, nem cometer roubo ou saque ou adultério, nem quebrar a palavra, nem negar devolver uma quantia emprestada quando exigida. Após fazerem isso, despediam-se e encontravam-se novamente para a refeição. Carta de Plínio a Trajano, carta de 97, certo, gente? Então, Plínio relata o que? Os cristãos como adoradores de Cristo, não de um Jesus. Novamente, Cristo, Crestus, era um título comum que significava literalmente ungido ou Messias. Então, quando se diz adoradores de Cristo, você tem que traduzir adoradores do Messias. E Cristo já viu inúmeros naquele período. Outra coisa que tem que ser notada é que esse conselho que Plínio pede ao imperador nos traz fortes evidências de que o relato de Tácito sobre a culpabilidade dos cristãos em 64 no incêndio de Roma é completamente falso, pois Plínio se mostra desconhecedor dos tais inimigos de Roma. Muito bem, gente. É isso, uma farsa, gente, total. E tem outra coisa, gente. Se você for estudar mais a fundo, você vai ver que os historiadores não falaram. Filon de Alexandria não falou.
O Flávio José também não falou. Por quê? Porque tudo isso é uma farsa. Agora, nós trazemos as fontes e algo interessante que o Bart Ehrman fala é que muita gente desconhece isso. Muita gente desconhece, por exemplo, a formação do Novo Testamento, de que os evangelhos não foram escritos por apóstolos, mas por pessoas muito depois. Muita gente sabe, muitos pastores sabem isso, mas não falam. Só quem não sabe é o quê? O frequentador de igreja. Esse realmente não sabe. Por quê? Porque se você souber, vai jogar por terra a farsa que é o cristianismo. Então o que acontece? O cristianismo está baseado na figura de uma pessoa que nunca existiu, que é um tal Jesus, e tem como base aqui uma escritura, certo? Uma escritura que também não tem confiabilidade. Principalmente esse Novo Testamento, que foi feito para quê? Para querer colocar... O cachorro gosta de latir na hora que eu estou gravando. Bom, que esse Novo Testamento é para tentar o quê? Colocar um cumprimento, entre aspas, que não cumpriu coisa nenhuma, de um Messias que iria o quê? Queria atender os requisitos daquele que seria o Mashiach. Mas você vê que não cumpre. Só você pegar os próprios textos e comparar, você vai ver que não. E outra coisa, o próprio Novo Testamento, ele não tem confiança. Por quê? Porque os copistas, eles dormiam, eles modificavam, e havia tantos escritos diferentes, que até mesmo Orígenes do segundo século já sabia disso. Quando Jerônimo foi fazer a tradução, ele teve que pegar vários escritos gregos e em latim e decidir qual que seria o original. Muito depois, outra coisa, se esse personagem fosse real, existisse, você acha que pessoas séculos depois ou décadas depois vão começar a escrever? Hein? Não, né? Então isso é a maior farsa. Uma farsa muito mal feita. É claro que o teu pastor não vai te contar isso. Não vai te contar isso. Agora, quando você estuda a história de qualquer religião, você vai ver que a religião, ela é uma construção humana. Embora tente trazer o divino, tente trazer o transcendente, mas ela é uma concepção humana. Então você pode entender a história, a formação, como é que foi, e você vai ver o que? Se você tentar levar isso a sério, você vai ver que é uma farsa. Estudar a história é muito legal para você ter um conhecimento. Agora, quando você vai acreditar nisso aí, você está acreditando numa mentira. É por isso que todas as vezes que você vai confrontar a crença com a realidade, a crença sempre desmorona. Sempre. Por quê? Porque fantasias não existem. E aqui nós podemos ver a construção muito, mas muito mal feita. Não gostou? Aqui eu trago o quê? Fundamentos. Quer vir me questionar? Venha com fundamentos. Porque eu fico vendo um monte de apologegues aí, falando besteiras, porque os ateus... Não, perseguem não, nós mostramos a realidade. E falam, vocês não conhecem a Bíblia. Nós conhecemos. Mas você não conhece, vocês têm que conhecer a história da formação da Bíblia. Porque eles pensam que esse livro caiu de paraquedas. Ou que um anjinho chegou com esse livro, nesse formato assim, e entregou para a pessoa. Não é isso. O cristianismo é uma farsa muito, mas muito mal feita. Durma com esse barulho. Fiz citação de algumas coisas, citei alguns livros, tem mais, certo? E você pode ler à vontade. Quanto mais você vai procurar, você vai pesquisar de forma independente ou de forma imparcial, melhor dizendo, você vai ver que isso é só uma farsa. Agora, se você for ler obras devocionais, aí, meu amigo, você não vai sair do engano nunca. Mas, claro, quer sair do engano? Sim, o engano saia. Mas você sai do engano se você quiser. Ou você permanece enganado também se você quiser. Tá falando que isso aqui é um engano? Sim, totalmente. Tá? Agora, não vem com versículo bíblico. Aí, meu amigo, não tem como você discutir com gente que não quer aprender. Porque o que está aqui não vale nada, gente. Você pode usar o que está aqui para desmascarar o que está aqui, mas usar isso aqui como fundamento, aí não dá, né? Não dá. Então, gente, está aí. Vou parar por aqui. Lembrando que eu trabalho com fundamento, não com fé. Não trabalho com devocional, certo? Não estou aqui para trazer a visão que as pessoas querem. Quer defender fé?
na tua igreja, não no meu canal. Se quiser vir debater, venha. Estou para debater com o Renato Romão, certo? E vou debater sobre a messianidade de Jesus. Eu vou usar a Bíblia e mostrar que ele não cumpre nada. Eu vou mostrar essas coisas também que estão aí, certo? Então, gente, eu vou parar aqui. A informação está aí. Estude, não fique só no que eu estou falando. Agora, só não vai conversar, não vai consultar pastor, né? Tá na dúvida se você vai consultar pastor, ele vai te enganar, com certeza. Se ele for bem honesto e souber dessas coisas, ele vai falar: a gente sabe disso, mas se a gente falar, o povo vai sair. Aí você sabe que é um enganador. Mas poucos fazem isso. E vão tentar te enganar, vão tentar falar que não, porque aqui inspirado vai fazer a falácia circular. É isso que ele vai fazer. O padre também. Vai querer ir para a tradição, vai querer enrolar de qualquer jeito. Vai consultar pessoas sérias, certo? Não falam para você me consultar, não. Vai pegar outras pessoas. Vai buscar, vai ler, busca artigos, livros, certo? E vai ler, e estude, não apenas leia. Estudar não é apenas ler. Ouvir não é aprender, certo? Seja imparcial. E use inteligência. Você tem um cérebro, não é para você acreditar na bobagem. Você tem um cérebro, não é para você separar as orelhas. Você tem um cérebro para pensar, então pense. Porque quem estuda sabe, ele vai pensar. Quem não estuda acredita. Ele joga fora a cognição dele. Ele só usa o quê? Para o emocional e para aceitar. Quando você usa a fé, você usa a sua razão, a parte racional, ela fica bem lá embaixo. Você pensa para acreditar. Pensa no sentido de fazer uma construção de um personagem. Sim, você está usando o seu pensamento, mas você usa pouco o racional e mais o emocional. Então vou parar por aqui. Quero agradecer a todos e vou deixar o clube de membros para aqueles que querem conhecer e quiser fazer parte. Também aqueles que querem ajudar ainda mais. A chave Pix vai ficar no comentário fixado. Já se inscreveu? Não se inscreveu? Se inscreva. Já está inscrito? Já é inscrito? Legal, né? Então está esperando o quê? Traga outras pessoas. Compartilhe, comente, curta. Pode mandar para geral. Manda para geral esse vídeo. Certo? Então agora sim, quero agradecer a todos. Grande abraço. Estamos juntos pela propagação do conhecimento e também para desmontar os mitos. Certo? Então um grande abraço a todos. Até a próxima. Sucesso e tchau, tchau. Os cristãos esperam Jesus voltar. Dizem que ele vai voltar e ele nunca volta. Sabe por quê? Porque quando ele morreu e subiu para o céu, provavelmente ele deve estar preso à órbita de algum planeta pela força gravitacional. E agora está lá, rodando. Sabe Deus até quando? Vai voltar nunca.